Olá, tudo bem? O estudo publicado na edição 3 de 2023, precisamente no dia 28 de março de 2023, no prestigioso periódico científico chamado Cell Report. Esse estudo ele foi realizado por 25 cientistas brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Unirio, e aborda alguns efeitos na memória daquilo que chamamos atualmente de Covid longo. Aborda os danos no cérebro associados à perda de memória causada possivelmente por uma proteína do coronavírus. Existe uma estimativa de que cerca de metade das pessoas que tiveram Covid ainda sofrem falhas cognitivas e isso pode se estender por meses e, em alguns casos, até por anos. O SARS-CoV-2 ele tem uma capacidade que chamamos de neurotropismo. O que é isso? É uma tendência para ele atacar ou afetar o sistema nervoso. O SARS-CoV-2 ele tem uma espécie de preferência de conexão em células neuronais com poder de manipulação e até de replicação. E ele tem a capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? É uma estrutura que ela tem a função de regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, barrando a entrada de substâncias tóxicas, de inimigos, de hormônios plasmáticos em excesso, além de proteger todo o sistema. E o vírus SARS-CoV, ele invade, ele penetra a barreira hematoencefálica e ele se replica no tecido cerebral, especificamente na glia. O que é a glia? São células do sistema nervoso que interagem com os neurônios e que também dão suporte, estrutura para eles. O impacto na função neurológica, então, tornou-se quase que inquestionável e esse estudo, realizado por cientistas brasileiros, mostrou que, ao ultrapassar a barreira hematoencefálica, essa barreira que protege o cérebro, o vírus provoca uma verdadeira bagunça e o resultado é perda de memória. Nós sabemos que o pior da pandemia do Covid-19 já ficou para trás, que ótimo, mas o coronavírus ele deixou um verdadeiro rastro de milhões de pessoas acometidas por problemas de memória. E essa pesquisa abre caminho para desenvolver formas de evitar os efeitos de longo prazo da Covid-19, justamente por conta desse entendimento da proteína que é essencial para o SARS-CoV-2 penetrar nas células humanas. E pode, a partir desse estudo, podem elaborar algumas vacinas para proteger a memória, seja do SARS-CoV-2 ou de outros. Agora, o que é importante a gente saber? A questão é que quando é infectado, causa uma inflamação. E algumas pessoas, essa inflamação é um processo benigno natural do organismo. Agora, para outras, ocorre uma verdadeira inundação de compostos bioquímicos e devasta as funções normais do organismo, e isso induz a diminuição, até mesmo a perda de sinapses, que é esta comunicação entre os neurônios. E quando isso acontece no hipocampo, que é uma área cerebral associada à memória, começam a ocorrer essas falhas. Hoje nós conhecemos essas falhas, de maneira especial na neuropsicologia, de brain fog, ou névoa mental. Esse não é um termo científico, não está no artigo esse termo, mas é um termo que tem sido utilizado na neuropsicologia, na psicologia, na neurologia, para descrever uma série de sintomas, incluindo dificuldade de concentração, pensamento mais lento que o habitual, sensação de confusão mental, um esquecimento fácil, dificuldade de memorização e de raciocínio matemático, fadiga mental. E o medicamento para ajudar nesse processo pode demorar muito, inclusive já está em estudo isso. Mas o que você pode fazer se você estiver passando por isso? Primeiro, se você é profissional da área da saúde, eu já indico que você leia esse artigo de forma integral. Vou deixar aqui o link do artigo. E, obviamente, para você cuidar de você e dos seus pacientes. Mas
nós não temos uma solução única para todas as pessoas e mágica. O que existem são algumas estratégias que você pode adotar para melhorar sua memória, sobretudo se você apresenta ainda o brain fog, se você apresenta problemas de memória, sobretudo na memória de curto prazo, chamada também de memória de trabalho. Então quero compartilhar com você várias dicas. Você, profissional da saúde, importante anotar para verificar isso nos seus pacientes. Primeiro, sono adequado. O sono, ele desempenha um papel crucial na consolidação da memória, por isso é importante você se certificar que você e seus pacientes têm uma rotina de sono adequada, dormindo de 7, 8 horas por noite. Importante ainda criar um ambiente propício para o sono, evitando distrações, como por exemplo dispositivos eletrônicos antes de dormir. Segundo, alimentação saudável. Importante consumir uma dieta equilibrada, rico em nutrientes essenciais para o cérebro, como ômega 3, vitamina do complexo B, antioxidantes. Alimentos como peixes gordurosos, azeite, frutas, legumes, nozes, sementes, feijões, grãos integrais, provaram melhorar o funcionamento do pensamento, da memória, além de, importante demais, evitar excesso de álcool e drogas, sendo indicado ainda, para alguns casos, o uso de psicobióticos, de probióticos, devido à possível relação com a disbiose intestinal. Para isso, procure um médico, procure uma nutricionista ou nutricionista. Terceiro, exercício físico. A prática regular de exercícios aeróbicos como caminhadas, corridas, natação, pode melhorar a função cerebral e a memória. O exercício ele aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, estimula a produção de substâncias químicas positivas e promove ainda o crescimento de novas células no cérebro. Quarto, estimulação cognitiva. Mantenha a mente ativa com atividades que desafiem suas habilidades cognitivas. Leitura recorrente, quebra-cabeça, jogo de memória, aprendizado, caça-palavras, palavras cruzadas, instrumentos musicais. O treino cerebral ele pode ajudar a regular e a fortalecer as conexões cerebrais e melhorar a memória. O que é importante? Que sejam atividades novas. Aprendeu? Faça outra coisa, porque senão deixa de funcionar. Quinta dica, gerenciamento do estresse. O estresse excessivo ele pode afetar a memória e a função cognitiva. E para isso, faça psicoterapia. Eu indico, de maneira especial, a abordagem psicoterapia cognitivo-comportamental, que é uma terapêutica com eficácia empiricamente comprovada, sobretudo para essa demanda. Além disso, você pode praticar técnicas de gerenciamento do estresse, como gerenciar preocupações, meditação, exercício de respiração, de relaxamento. Encontre ainda formas saudáveis para você lidar com o estresse de cada dia para proteger sua memória. Sexta dica. Tenha mais organização, faça anotações, utilize ferramentas de organização como agendas, aplicativos de acompanhamento, listas de tarefas, para ajudar a lembrar de compromissos, prazos, atividades importantes, anote informações importantes e revise essas anotações regularmente. Não adianta só anotar, tem que anotar e revisar. Sétima dica e última, aumente sua socialização e interação. Manter relacionamentos sociais mais ativos, participar de atividades em grupo pode estimular seu cérebro e melhorar a memória. A interação social, ela regula, ela contribui para a saúde mental e o bem-estar geral. Mas lembre-se, cada pessoa é um ser único e pode responder de forma diferente a essas estratégias. Se você está enfrentando as dificuldades de memória após Covid-19, é fundamental você consultar um profissional de saúde, como um neuropsicólogo, um neurologista, para avaliação e orientação personalizada. Fez sentido essas dicas? Utilize. Você, profissional da saúde, compartilhe com os seus pacientes. Se você não é profissional da saúde, mas se você está passando por isso, escolha 2, 3, 4 dessas dicas e pratique. Mas, se a dificuldade de memória se manter, procure um profissional, um neuropsicólogo ou neurologista. Forte abraço e até a próxima oportunidade. E se você quer ler o artigo que eu mencionei no início desse conteúdo, o link está aqui embaixo. Forte abraço.